Oi, meu nome é Lucas. Eu estou aqui para apresentar para vocês o projeto final da matéria de mastozologia e o foco do nosso trabalho é a família Tapiride. O grupo é formado pela Alexia Alves, a Dani Magalhães e eu, que sou o Lucas Vigdal. Nosso professor é o Fernando Perini e vamos lá. Começando pela classificação taxonômica, a ordem Perissodactyla é um grupo de origem holártica, formado por ungulados, do qual o terceiro dígito é sempre o eixo mais envolvido de todos, conhecido também como mesaxonia. Os perissodáctilos eles são tradicionalmente divididos em 5 superfamílias: as equoides, as brotonteroides, as calicoteroides, os tapiroides e os rinocerotoides. Só que essas relações cladísticas entre essas superfamílias são são muito complexas e pouco resolvidas. Bom, a família Tapiride, que é o objetivo do nosso estudo, né, contempla apenas um gênero, que é o Tapirus, e os animais são conhecidos como antas ou tapir, sendo que eles são os maiores mamíferos neotrópicos. O gênero possui 5 espécies viventes, né, sendo a Tapirus bardi, Tapirus indicus, Tapirus cabomani e Tapirus pinchaque e Tapirus terrestres. A espécie brasileira é essa última, né, a Tapirus terrestres, e ela é conhecida como anta brasileira e é o maior mamífero do Brasil e o segundo maior da América do Sul. Bom, falando das espécies atuais, começando pela espécie Tapirus bardi, ela é encontrada do sudeste do México até o oeste dos Andes, na Colômbia e no Equador. Ela pesa até 400 quilos e mede, em média, 2,5 metros de comprimento. Isso torna ela a maior espécie existente de anta no continente americano. A cor dela varia de um castanho escuro para um castanho acinzentado, com creme no rosto e na garganta. Ela tem essa carinha que vocês podem ver aí na primeira imagem. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, a anta de Bardi é classificada como em perigo. Seguindo mais à frente, a segunda, né, a Tapirus indicus, ela vive no sudeste da Ásia e em áreas extremamente fragmentadas do Vietnã, Camboja, Burma, Sumatra, Tailândia, da Península do Himalaia e nas ilhas de Toba, ou Toba, não sei. Ela pesa até 540 quilos e mede, em média, 2,40 metros de comprimento, né? Ela tem essa pelagem mais pitalga, ela é preta e branca, né? E ela é utilizada, essa pelagem ela serve principalmente para confundir os predadores. A gente viu em aula essa questão da parte visual para confundir a predação, né? De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, a anta malaia, como é conhecida, né? Ela é classificada como em perigo também. Seguindo adiante, a Tapirus cabomani, ela foi descoberta recentemente aqui por professores e pesquisadores da UFMG, validando assim a existência de mais uma espécie de anta no Brasil e configurando o gênero conhecido com 5 espécies, sendo de 2 ocorrências aqui, né? O autor principal do estudo descobriu que a anta pretinha, como ela é chamada, né, foi o professor Mário Kuzual. Acho que alguns de vocês já devem ter tido aula com ele. Ele dá, pelo menos eu tive aula de anatomia comparada com ele. E ele fala que as pesquisas devem continuar, né? Como é uma descoberta muito recente, ainda precisa ser mais aprofundada. Ela é encontrada entre as divisas dos estados de Rondônia e da Amazônia. Ela é de grande porte, com 1,30 m de comprimento, podendo pesar até 120 quilos. Ela é a menor de todas as antas, mesmo sendo de grande porte, né, como eu acabei de falar. A pelagem dela varia de cinza escuro ao marrom escuro e as pernas são curtinhas. O fato considerado no campo da zoologia o mais importante do ano por se tratar da primeira nova espécie de Perissodactyla encontrada nos últimos 150 anos. Então foi uma coisa que não acontece faz bastante tempo, né? E essa descoberta foi reconhecida em 2013 pelo Journal of Mammalogy. Seguindo adiante, a Tapirus pinchaque,
Ela é adaptada às grandes altitudes e vive nos Andes do Peru, Equador e Colômbia. E ela pode ser encontrada um pouquinho mais ao norte também, na fronteira com a Venezuela. Ela pesa até 225 quilos e mede mais ou menos 1,80 m de comprimento, sendo a segunda menor anta, ficando só atrás da anta pretinha, né? A sua pelagem ela é preta ou castanha escura, com a mancha branca ao redor dos lábios. Também, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, ela também está em perigo. E, por último, a Tapirus terrestris, que é a anta brasileira, né? Ela é amplamente distribuída do leste dos Andes até o norte da Argentina, nas Guianas, Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Brasil e, finalmente, Argentina. Ela pesa até 300 quilos e mede mais ou menos 2,40 m de comprimento. Ela é a segunda maior anta das Américas e o maior mamífero brasileiro. A coloração dela é marrom escura e ela se diferencia por uma crina que vai desde o pescoço até a parte da frente da cabeça, em cima de uma crista sagital. O focinho tem uma pequena tromba móvel e ela tem 4 dedos nas patas anteriores e 3 dedos nas posteriores. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, ela está como vulnerável, sendo a única das 5 antas com essa classificação, né? Bom, a morfologia básica do grupo. O gênero Tapirus, ela tem a forma dentária de 3 incisivos superiores e inferiores, um canino superior e um inferior, 4 pré-molares superiores e 3 inferiores, e 3 molares superiores e 3 molares inferiores, no total de 42 dentes. Sendo apenas o pré-molar, o primeiro pré-molar inferior ausente. Os incisivos e os caninos são separados do pré-molar 1 superior e do pré-molar 2 inferior por um diastema. Os mamíferos anteriores são tetradáctilos e olha, mamífero, ó. Os membros anteriores são tetradáctilos e os posteriores são tridáctilos, ou seja, ela tem 4 dedos nas patas da frente e 3 dedos nas patas de trás. Falando agora um pouco do esqueleto pós-craniano, né? Os ossos constituem de um esqueleto os ossos que constituem o esqueleto do antebraço da Tapirus terrestre são a una e o rádio, e já os ossos da mão são os metacarpos, os carpes, falanges e sesamais. A una da Tapirus terrestre se articula proximalmente com o húmero e dentro da fossa oleocraniana, e é fundida com o rádio como nos osotosseros bezoárticos, o veado campeiro, né? Diferentemente dos cavalos, o rádio e a una têm a sua parte distal na mesma altura da articulação do carpo. E eles são ossos longos que ajudam a percorrer longas distâncias apoiando o peso corporal na posição vertical. Então, ele é um animal pesado, né? Mas mesmo assim ele consegue se deslocar bastante. O rádio é um osso longo e está localizado cranialmente à una, a superfície articular carpal. A parte distal do rádio é lisa e articula com os ossos do carpo. Todas essas características são bastante semelhantes àquelas para gado. Os ossos do carpo em Tapirus terrestres são um conjunto de 7 ossos curtos, divididos em 2 linhas, proximal e distal, e o mesmo que em bovinos e equinos. A presença dos 4 dedos é o que torna esse tipo de perissodáctilo diferente dos outros, né? Que nem a gente viu na aula. Eles são diferentes das antas. Os dedos 2, 3 e 4 tocam o solo com mais frequência durante o caminhar. O 4º dedo da anta brasileira é importante na posição de repouso, enquanto tem outras funções. As interações morfológicas das pernas cursoriais com o ambiente reforçam a noção de que pode haver uma manutenção mutualística para manter um ambiente padrões e processos entre o dispersor de sementes, entre o dispersor e as sementes, principalmente na megaflora, devido ao hábito da Tapirus terrestres cobrir grandes áreas. Agora falando um pouquinho sobre o habitat
desses animais. A anta brasileira, ela habita uma grande variedade de ambientes, desde florestas de galeria até florestas tropicais de baixas elevações, além de áreas sazonalmente inudáveis. Ele é um animal que nada bem, né? Pode ocupar também ambientes de cerrado, semiárido e florestas residuais, mas preferencialmente próximos a corpos d'água e ambientes flúvicos lacustres. O nível de associação com diferentes tipos de habitat varia extensivamente, entretanto, as florestas ripárias são os ambientes de extrema importância para a anta. Da mesma forma, as florestas de palmeiras constituem também um dos hábitos mais importantes para esses animais. As matas do Pantanal, principalmente aquelas que apresentam mancha de palmeira acuri, que é uma Atalea phalerata, que é uma arace, são os habitats preferenciais e de extrema importância para a viabilidade das populações de anta, correspondendo a um importante fator para o entendimento e distribuição e abundância da Tapirus terrestre no Pantanal. Também tem um estudo realizado no Pantanal Sul que indica que as antas foram avistadas em cordilheiras de mata, mais em cordilheiras de mata do que em outros tipos de habitat. Para Tapirus cabomani, ainda não foi possível registrar quantos animais vivem na região, mas sabe que ela já foi vista, como eu disse anteriormente, na Amazônia colombiana, no Acre e na Bolívia, além da divisa ali entre Rondônia e Amazonas, que eu falei, né? Também tem relatos dela no Pará e no Amapá. O habitat preferido dela suspeita-se que é onde acontece simultaneamente áreas de floresta abertas áreas abertas e áreas florestais. Sobre a alimentação, o gênero Tapirus é herbívoro e eles se alimentam principalmente de folhagem com pouca celulose, com folhas e brotos, como folhas, brotos e pequenos ramos, além de plantas aquáticas e frutos. Acho que vocês ouviram uma buzina aí, desculpa, tá, gente? Quarentena acontece isso. Como eu falei lá sobre a dentição anteriormente, ela é bolifodonte, com desgaste somente nos lofos e parece especializada para dieta com pouca fibra, folívora e frugívora, requerendo um material mole para moles que não necessitam descascar ou moer. A reprodução desses animais, ela possui um ciclo reprodutivo lento e por geralmente ser longo, né? Ela varia entre 13 a 14 meses e geralmente ela tem apenas um filhote por gestação. Esse filhote nasce com uma cor diferente dos adultos, como vocês podem ver aí na imagem. Ele tem listras brancas que ao mais ou menos 6 meses de idade vão desaparecer. Os filhotes nascem com 5 a 9 quilos e permanecem com a mãe até 1 ano de idade. A maturidade sexual, tanto dos machos quanto das fêmeas, é atingida aos 3 anos de idade, e esses animais vivem em torno de 22 anos na vida livre, mas existem relatos de ultrapassar os 30 anos em cativeiro. Eles possuem uma área de vida que depende do tamanho do fragmento, mas em média 14 km quadrados, podendo haver uma sobreposição. Bom, como eu citei na hora que eu falei das espécies, né, a maioria, 4 delas estão em nível de ameaças maior, e a anta brasileira está como vulnerável. A principal ameaça desses animais é a caça, que é realizada por pessoas fora da região, fogo em áreas mais secas do Pantanal, atropelamentos e evidência de potenciais efeitos de doenças infecciosas provindo de animais domésticos, sobretudo na capacidade reprodutiva da espécie, e perda de habitat por estabelecimento de pastagens exóticas. A boiada passando aí, né? A anta, assim como outras espécies com ampla distribuição geográfica, sofre diferentes impactos sobre diferentes graus de ameaça ao longo da sua distribuição no território brasileiro. A espécie foi considerada menos preocupante na Amazônia, onde a anta tem maiores chances de conservação de toda a distribuição nacional. Entretanto, considerando que a anta já foi extinta na Caatinga, ela está em perigo na Mata, e também está em perigo na Mata Atlântica e no Cerrado,
coloca-se a preocupação de que a espécie no país pode vir a se tornar quase ameaçada ou incluída em alguma categoria de ameaça no futuro, caso aconteçam essas tendências atuais de perda de habitat da Amazônia, né? Na Mata Atlântica, como eu já falei, a espécie está em perigo, porque só existem três áreas que mantêm populações viáveis com mais de 200 indivíduos. E 40% dessas populações, 40% da população total está concentrada no maciço da Serra do Mar, lá em São Paulo e no Paraná. No Pantanal, a espécie já foi considerada quase ameaçada pelos critérios A3BD, em função da redução populacional projetada para um futuro. É possível que no futuro breve essas populações venham a se enquadrar na categoria vulnerável, nesses mesmos critérios, e há evidências de que algumas das ameaças na região possam se tornar mais intensas, tais como a caça da anta no Pantanal Norte. Na Caatinga, como eu já citei anteriormente, a espécie está regionalmente extinta. No Cerrado, a espécie está em perigo, já que a partir da década de 70 teve uma grande expansão agropecuária, né? E levou a 67% das áreas do Cerrado a serem hoje consideradas altamente modificadas. Atualmente, apenas 20% do bioma é considerado nativo. A porcentagem remanescente do Cerrado, estimada pelo Ministério do Ambiente, é de 51,54%. Em 6 anos, de 2002 a 2008, foram perdidos 4,17% do Cerrado. Esses dados desse ano, pelo menos por Pantanal, né, foram bastante grandes. Portanto, a anta brasileira ela sofreu um declínio de cerca de 67% na sua área de ocupação no Cerrado nos últimos 40 anos. Pouco mais de 3 gerações, que representam 33 anos, né? No Brasil como um todo, a espécie é vulnerável pelos critérios A2BCD e A3BCD. Ou seja, com base nas reduções passadas, superiores a 30% em abundâncias populacionais, bem como os declínios superiores a 30% nas áreas de ocupação, extensão de ocorrência e qualidade do habitat, sobretudo nos biomas da Mata Atlântica e Cerrado. Para a conservação desses animais, precisa avaliar o estado de conservação das espécies de ampla distribuição por todo o Brasil, e a sua enorme dimensão pode gerar resultados excessivamente otimistas, baseados nas grandes populações remanescentes nos biomas menos degradados, como o Amazônia e Pantanal, né, que nem eu falei anteriormente. Às vezes os dados desses biomas acabam nivelando os estudos para cima, né? Então, como eu falei, gerando resultados otimistas, quando na verdade não é bem assim. Essas avaliações podem pedir políticas públicas específicas para a conservação dessas espécies em biomas e ecossistemas onde o estado de conservação esteja comprometido, sejam desenvolvidas e adotadas, né? Tirando o foco da onde realmente é necessário. Além disso, esses resultados esses excessivamente otimistas podem mascarar a possibilidade de que populações ainda viáveis não sejam protegidas e manejadas a forma de não sofrer os mesmos impactos daqueles ambientes mais impactados, né? Dado o constante processo de intensificação das pressões antrópicas sobre os biomas brasileiros, ainda relativamente bem conservados, tais como o Pantanal e a Amazônia. Entretanto, os órgãos pesquisadores compreendem que a conservação da espécie é necessária como os do PROTAPIR, que é esse desenho que está aí embaixo, que é o Programa de Monitoramento e Conservação das Antas na Mata Atlântica Capixaba, que tem a missão de promover ações de pesquisa e conservação das populações de anta na Mata Atlântica Capixaba, e além disso elaborar um plano de conservação da espécie na região. Bom, falando um pouquinho agora sobre distribuição, né, que já citei anteriormente, mas especificando um pouco, a anta brasileira, ela possui uma ampla distribuição geográfica. A espécie ocorre em países como o Brasil, Venezuela, Peru, Argentina, Paraguai, Guianas, Colômbia, Equador e Bolívia. E aqui no Brasil, a distribuição original cobria cerca de 13 milhões de quilômetros quadrados, sendo presente na maioria dos biomas.
Só que aí, como a gente acabou de falar, esses números vêm diminuindo cada vez mais devido às pressões que as antas sofrem, né? A sua maioria causada pelos seres humanos. Em 2005, a espécie foi considerada extinta em 14% dessa área original, principalmente na região sul e nordeste do país. Outros dados demonstraram que as antas foram extintas em pelo menos 70 anos em algumas áreas do Espírito Santo, sendo que nas áreas de reserva biológica do Córrego Grande e Córrego do Veado, as populações remanescentes são compostas por poucos indivíduos, podendo desaparecer em poucos anos caso as medidas de conservação não sejam tomadas. Ao sul do Rio Doce, existem também suspeitas de ocorrência apenas no Parque Nacional do Caparaó, que é ali na divisa de Minas com o Espírito Santo, né? No Rio de Janeiro, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, conta com uma área muito diminuta, não sendo suficiente para proteger as populações viáveis de antas, que provavelmente já estão extintas no local. De acordo com os dados recentes, os pesquisadores que trabalham lá nesse parque, né? Desculpa. Os pesquisadores que trabalham na reserva biológica, na Rebio, Poço das Antas e União, relatam que nunca identificaram a presença de tapiros terrestres na área desde que iniciaram os estudos há mais de 15 anos. No Paraná, alguns relatos demonstraram que a última observação de antas foi no município de Fênix, que foi em 1972. Porém, em 95 foi encontrada uma amostra de fezes da espécie, sendo essa a última evidência de tapiros terrestres no local. Em Alagoas, na usina Serra Grande, os pesquisadores trabalhando com a dispersão de sementes por catetos e queixadas afirmam que as antas estão possivelmente extintas na região e que somente os catetos estão presentes entre os grandes mamíferos daquela determinada localidade. Considerando que a redução da população da Mata Atlântica pode atingir pelo menos 50% nas 3 próximas gerações, ou 33 anos, que 80% das populações no Cerrado tem baixa probabilidade de sobrevivência a longo prazo, que deve ocorrer também uma perda de habitat de 15,5% no Pantanal nas próximas 3 gerações, e que mesmo na Amazônia, que já vem sendo verificado extinções locais da espécie. Estima-se que as populações da anta brasileira continuam a declinar no futuro. Falando um pouquinho agora sobre as relações ecológicas, a anta ela é considerada uma espécie guarda-chuva, né? Ela tem um papel importante nos sistemas ecológicos, sendo assim, elas necessitam de uma área muito extensa para viver, e desse modo eles acabam conferindo proteção a um grande número de espécies que ocorrem naturalmente nessa mesma região, por isso essa denominação de espécie guarda-chuva. Acho que o pessoal lembra disso nas aulas de eco. Eco 1, Eco 2, não lembro. Além disso, elas são consideradas também espécie paisagem ou landscape, por se deslocarem por grandes distâncias, gerando impacto na estrutura e produtividade de ecossistemas naturais, junto de outros ungulados, como as queixadas, naquele estudo que eu falei anteriormente, pessoal. Isso da queixada acaba verificando também a existência ou não das antas. As antas também impactam na estrutura e diversidade de plantas, mantendo assim a heterogeneidade dos habitats. Além disso, as antas têm um papel significativo na predação e dispersão de sementes nas florestas tropicais, por serem o maior animal frugívoro neotrópico, consumindo grandes quantidades de sementes e dispersando em grandes quantidades. Como eu falei, ela é um animal bem grande e que se desloca por grandes distâncias, né? Quando ela faz cocô, ela faz repetidamente em determinados locais. Dessa forma, essa característica é crucial para a estruturação dessas florestas, partindo do ponto que nenhum outro animal consegue dispersar essas grandes sementes em grandes quantidades. No que tange às interações interespecíficas, as antas podem conviver com os outros animais frugívoros, como os queixadas, os catetos e o veado mateiro. E podem também, elas são predadas por grandes felinos, como onças pintadas e onças pardas. Além de desempenhar um papel complementar com o muriqui,
na Mata Atlântica, a partir da dispersão efetiva de sementes, inclusive em áreas que não são usadas por primatas. Seu comportamento de defecar pode proporcionar uma alta. Essa questão de defecar em grandes quantidades em distâncias muito longas pode proporcionar uma alta competição entre plântulas, mas ao mesmo tempo reduz a predação por sementes de sementes por besouros e roedores. Falando um pouquinho sobre a filogenia, a ordem Perissodactyla ela é considerada como derivada dos condylartras Phenacodontidae, com uma especial referência do gênero Radinschia, do Paleoceno Superior da China, que é considerado o taxon irmão dos perissodáctilos. Segundo alguns autores, a subordem Hippomorpha seria composta apenas por Equidea, que eu falei lá no início da apresentação. Porém, outros trabalhos mais recentes propõem que Tapiromorpha como uma subordem de Perissodactyla e os Ceratomorphas como uma infraordem, ficando restrito então os tapires, rinocerontes e seus afins fósseis de origem provavelmente comum, representados desde o Eoceno inferior até o tempo presente. A superfamília Tapiroidea tradicionalmente inclui 6 famílias, que é a Deperetelidae, Liphiodontidae, Lophialetidae, Alaletidae, Insectolophidae e a Tapiridae. No entanto, consideram a posição da família Insectolophidae, que inclui os gêneros Homogalax, Insectolophus e Cardiolophus, como incerta dentro de Perissodactyla, e atualmente ela é tratada como um taxon-irmão de Ceratomorpha. A nível de família, os tapirídeos são derivados de Alaletidae e a família é composta por um clado ancestral comum mais recente de protapiros e tapiros. É encontrada desde o Oligoceno inferior e constituída, além de tapiros e protapiros, pelos gêneros Miotapiros na América do Norte, Megatapiros na Ásia, Tapivários na América do Norte, Tapiriscos na Europa, Eutapiros na Europa e Paleotapiros também na Europa e Plesiotapiros na Ásia. A evolução dos tapiroides a partir do Dieptodon, passando pelos alaletes, colodon, protapiros até os tapiros, ocorreu num período de cerca de 30 milhões de anos, onde as mudanças de caracteres incluem o progressivo aumento do tamanho, aumento e deslocamento posterior da incisura nasal, encurtamentos nasais, redução dos caninos, perda do primeiro pré-molar inferior, como eu citei anteriormente, e 11 molarizações dos pré-molares. Desculpa. Entretanto, o Colodon já apresentava novidades evolutivas compartilhadas com os tapiros, muitas delas relacionadas à probóscide de Frêncio, considerando Elaletide um grupo parafilético e estendendo a amplitude de cronoestratigrafia dos tapirídeos. A superfamília tapiroide, por sua vez, teve a sua irradiação a partir do Eoceno e foi considerada como um taxon parafilético que incluía os ancestrais de ambos os rinocerotoides e os tapires viventes. No entanto, o tapiroide é um grupo que inclui apenas os tapires e todos os taxons que compartilham um ancestral comum mais recente com os tapires do que rinocerotoide. Isso exclui de tapiroide alguns perissodáctilos eocênicos, considerados tapiroides, como o Homogalax, Insectolophus, Cardiolophus, Alophialetes e o Scolocéria. Quanto à morfologia, um estudo revelou algumas diferenças entre as espécies dos gêneros tapiros, que são essas dali de baixo, as em laranjinha ali,
que mostrou que tanto as espécies viventes quanto as espécies extintas, né, que tapiros rhodonienses possuem ossos frontais mais largos que tapiros terrestres, além das diferenças dentárias de algumas espécies. Tapiros rioplatenses, tapiros ragigenses, olivarense e cristatelos seriam maiores do que o máximo tamanho apresentado para tapiros terrestres nos pré-molares e molares inferiores. Por outro lado, os tapiros Greslebini e cristatelos teriam molares superiores maiores do que a tapiros terrestres. É bem confuso mesmo, mas, por fim, o resultado da análise filogenética sugere uma relação próxima entre os tapiros sul-americanos e o Tapirus webbi, que é uma espécie extinta, né? Que corrobora com a hipótese de um evento de dispersão na América do Norte para a América do Sul durante o Mioceno, a partir de uma linhagem proximamente relacionada a essa espécie do Tapirus webbi, e que tenha dado origem que ela tenha dado origem a todas as outras espécies sul-americanas. Por outro lado, também alguns estudos sugerem que um segundo evento de dispersão da América do Sul para a América do Norte, possivelmente a partir de uma forma proximamente relacionada a Tapirus crustatelos, que teria dado origem às formas derivadas do sudoeste da América do Norte. Bom, eu falei de forma bem reduzida aqui para vocês, né? Mas eu acredito que seja isso que a gente tinha para apresentar. Muito obrigado. A edição do videozinho foi montada pela Alexia, o texto pela Dani, e eu narrei para vocês. Beleza? Espero que todos tenham entendido. Caso não, a gente conversa na aula depois. Obrigado.